Quero convidar os irmãos para abrirmos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estaremos lendo do versículo 24 ao 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 29. Quem achou, lê comigo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O julgamento do fundamento, a avaliação do fundamento, da base, aonde nós construímos, edificamos, alicerçamos a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. Nós estamos chegando no final do Sermão do Monte. Aqui termina o Sermão do Monte, os 3 capítulos, do 5 ao 7, ele se encerra aqui então este sermão. E é o sermão mais longo e mais completo que Jesus pregou. Ele pregou vários sermões, alguns mais curtos, outros com assuntos específicos, mas este abrangeu muitos assuntos. E Jesus, então, começa esse sermão no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, dizendo assim: vendo as multidões. E é interessante que Jesus vê as multidões, vê as pessoas, conhece as necessidades, sabe das necessidades, sabe dos interesses, ele sabe das inclinações. E vendo Jesus as multidões, diz o texto então, que ele subiu ao monte, e como se assentasse, ele subiu ao monte, sentou para poder ensinar. E os seus discípulos se aproximaram dele. E com certeza se assentaram ao redor de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus. Não é aquele que perde Jesus pelo caminho, que fica no vale enquanto Jesus está no monte, que está no monte enquanto Jesus está no vale. Ele segue Jesus. Ele vai para o monte, ele vai junto. Ele vai para o vale, ele vai junto. Ele vai para Jerusalém, vai junto. Vai para a Judéia, vai. Atravessa o mar da Galileia, ele atravessa o mar da Galileia com Jesus. Com tempestade ou sem tempestade. O discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus, que segue os passos de Jesus. Então, o discípulo, ele anda. E ninguém pode ser um discípulo de Jesus sem crer em Jesus. Então, para ser um discípulo de Jesus, ele tem que crer em Jesus, tem que confiar em Jesus. E quando ele crê em Jesus, quando ele nasce de novo, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Então, não existe um cristão que não é discípulo de Jesus. Para ser um discípulo de Jesus, ele tem que crer. E aquele que crê passa a ser um discípulo de Jesus, ou seja, um seguidor de Jesus. Eu sei que é a mesma coisa, só inverti. Mas é para nós entendermos que o discípulo de Jesus segue os passos de Jesus. Não apenas diz eu creio, que é a falsa profissão, que ele trabalha muito no capítulo 7, mas sim aquele que anda, que segue a Cristo Jesus. Então, é aquele que ouve, que obedece e que segue a Cristo Jesus. E aí, ainda no versículo 2, ele vai dizer que ele passou a ensiná-los. Jesus passa a ensinar os discípulos, olha para os discípulos, se volta para os discípulos e passa a ensinar os discípulos. Mas Jesus está cercado por uma
multidão. Milhares de pessoas estão ao redor de Jesus. Mas ele passa a ensinar aos discípulos que se assentaram com ele, passou a ensiná-los, porque eles é que dariam continuidade à propagação do Evangelho. Ele, Jesus, seria assunto aos céus, e então os seus discípulos agora é que dariam continuidade. Ou seja, hoje é a igreja que dá continuidade à proclamação do Evangelho. Nós, os discípulos, os seguidores de Cristo Jesus, não podemos perdê-lo de vista, e somos nós que damos continuidade ao trabalho de Cristo, à obra de Cristo, à igreja de Cristo aqui neste mundo. Então, no Sermão do Monte, Jesus ele vai fazer um resumo da lei e dos profetas. Pode ver que ele pega os pontos principais de todo o Velho Testamento e ele faz, então, aplicações agora no Novo Testamento. Então, Jesus, ele exemplifica, ele simplifica e ele aplica isso. Então, a palavra de Deus não é apenas algo que nós ficamos pensando, olha aquele povo lá no Velho Testamento. Não, essa palavra é para nós hoje. Por isso que Jesus, então, vai simplificar a palavra para que nós possamos entender, por isso ele usa muitas parábolas, os ensinamentos. Olha aqui a comparação que ele faz de um construtor, uma casa, que todo mundo tem experiência disso, sabe disso, como que faz uma casa, pelo menos uma noção básica ele tem disso, né? E mora dentro de uma casa, sabe do que Jesus está falando. Então veja que ele vai simplificando, exemplificando, para que nós possamos então olhar as aplicações e aplicar também na nossa vida. Assim como Jesus diz, olha, é assim que deve ser, e é assim que deve ser, e é assim que nós, como seguidores, como discípulos de Jesus, devemos fazer. Então Jesus chega no final do Sermão do Monte, no final da sua pregação, no final da sua aula magna, aquela aula extraordinária, aquela aula que traz aquele monte de conhecimento e empolgação. E aí ele diz, agora vamos para o campo, agora vamos para a prática, agora nós vamos para o serviço. E é interessante que nós vamos ver a partir da semana que vem, que agora ele desce do monte e ele passa então a trabalhar. Aqui ele vai começar a fazer os seus milagres e tantos outros sinais, né? E o trabalho continua. Eles não permanecem ali no monte, mas agora eles partem para o trabalho, aplicando aquilo que eles haviam aprendido dos ensinamentos de Cristo Jesus. Então, o que fazer com o que aprendemos? O que fazer com os ensinos de Jesus? Então, Jesus agora vai usar esse texto para poder nos levar à aplicação. Então, o que Jesus ensinou pode ser considerado aqui como a base da vida cristã. É o alicerce da vida espiritual. Não que os outros textos, os outros ensinamentos não tenham o seu fundamento, mas o Sermão do Monte é a base. O Sermão do Monte, ele nos dá o norte para nós praticarmos a palavra de Deus como ela deve ser praticada. E o grande ensinamento neste texto final do Sermão do Monte é que nós devemos praticar. Esse é o ensinamento. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Não está lá em Eclesiastes? Então ele vai discorrendo sobre muitas coisas. E aqui a suma de todo o Sermão do Monte é: pratique agora isso que você já sabe, isso que você aprendeu. Os ensinamentos que eu tenho passado, coloque agora em prática no seu dia a dia. Ao descermos agora do monte, do Sermão do Monte, ao voltarmos agora para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós temos que colocar isso em prática. Isso tem que ser colocado em prática no nosso viver diário, porque senão não vai passar de uma grande tolice. Conhecer e não praticar não vai trazer nenhum resultado. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 46, sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo texto aqui, Lucas ele vai registrar as palavras de Jesus, quando ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês estão professando e me chamando de Senhor, se vocês não obedecem?
Então, quando ele vai tratar desse assunto final aqui, Lucas ele inclui as palavras que nós já vimos nos versículos anteriores aqui, do 15 ao 23, que por 2 vezes Jesus está repreendendo eles: por que me chamais Senhor, Senhor? E se vocês não estão fazendo aquilo que eu mando. Então o Sermão do Monte, todo o ensinamento, tudo aquilo que nós aprendemos, só vai ter validade na nossa vida se nós colocarmos em prática. Não adianta uma extraordinária profissão de fé sem prática na vida, no dia a dia. Então o conhecimento sem prática, discurso sem vida, profissão de fé sem obediência é pura hipocrisia, legalismo, farisaísmo. Então, o último julgamento que nós somos instigados por Jesus e ensinados por Jesus a fazer é: qual é o fundamento sobre o qual nós estamos edificando a nossa vida, construindo a nossa vida, depositando a nossa fé e depositando a nossa confiança, tá? Então, sobre os ensinamentos de Cristo Jesus ou sobre outros fundamentos, dos falsos profetas, cristos que tem por aí afora. Então, para que houvesse uma melhor compreensão daquilo que Jesus estava ensinando, ele vai usar aqui uma ilustração. E ele vai falar de 2 construtores. Ele vai dizer que cada um deles construiu uma casa, são 2 casas. E pelo que parece, as 2 casas são iguais. As 2 casas são iguais. E ele fala de 2 fundamentos. Esses fundamentos são diferentes. As casas são iguais, mas o fundamento é diferente. Tá? E aí, então, ele vai também falar aqui das circunstâncias, das intempéries, dos contratempos, dos problemas que virão sobre ambas as casas. Então, veja que os construtores são diferentes. Um é prudente e o outro é insensato. Os alicerces são diferentes. Um é a rocha e o outro é a areia. Mas note que as casas, apesar de serem iguais, elas têm alicerces diferentes. Tá? Então, assim também, os problemas são iguais, tanto para uma casa quanto para outra. Então, algumas coisas são diferentes e outras são iguais. Mas os problemas aqui, as intempéries, elas são iguais para ambas. E ele vai concluir que o resultado final vai ser diferente para as 2 casas. Então ele vai dizer que uma vai permanecer firme e a outra vai ser abalada. Uma vai terminar em grande ruína. A do prudente, construída sobre a rocha, vai permanecer. A do insensato, construída sobre a areia, essa vai desabar. O que Jesus quer nos ensinar com isto? Que nós devemos ser prudentes e não insensatos, que nós devemos ser sábios e não tolos diante da palavra de Deus e dos ensinamentos. Nós temos que fazer alguma coisa, ou então ser tolo e não fazer nada, tá? Mas nós precisamos ser prudentes, ele está dizendo para nós, porque olha o resultado disso. Se você não ouvir, não aprender e não colocar em prática, vai desabar. E quem está falando isso é o Senhor Jesus. Eu sempre dou ênfase nisso, né? Não somos nós que estamos falando. Jesus está dizendo, vai desabar. E se ele falou que vai desabar, vai desabar. Mas ele diz que se nós dermos ouvidos, atentarmos, crermos na palavra, e viver a palavra, e praticar a palavra, nós vamos permanecer. E quem está dizendo isso é Jesus. Então nós vamos permanecer. Nada vai nos abalar, porque Cristo vai nos sustentar. Então veja que a rocha aqui é Cristo. E a areia é qualquer outro fundamento fora de Cristo Jesus. Qualquer outro que você puder imaginar. Cristo, a rocha, ele é a verdade. Então todo aquele que ouve e pratica e que obedece à verdade, à palavra de Deus, este é chamado aqui de sábio, de prudente. Mas aquele que não ouve, que não guarda, que não pratica, esse que não segue os ensinamentos de Jesus, é louco, é insensato. Esse não é prudente. Então nós podemos ver na prática se nós ou as pessoas, elas são sábias ou tolas. Quem crê e quem não crê
na palavra de Deus. Aquele que crê vai obedecer. Se eu creio, eu vou obedecer. Se eu não creio, não vou obedecer. Então, se eu sou sábio, eu vou seguir a palavra de Deus, vou colocar em prática na minha vida. Se eu sou um tolo, vou deixar isso para lá. Entra no ouvido, sai no outro. E a minha vida continua a mesma no dia a dia. Então, veja que é um julgamento, é um exame, uma análise que nós vamos fazer da nossa vida e também podemos ter uma noção daqueles que nos rodeiam, que são nossos amigos, que são pessoas do nosso convívio, até mesmo para saber em quem nós podemos confiar. Por isso que ele diz no texto que nós pregamos semana passada, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São lobos vestidos de ovelhas. Então, Jesus, ele não diz que o verdadeiro crente, ele será poupado dos problemas, ele não terá problemas, mas ele está dizendo que ele não vai se abalar, porque ele está firmado na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. A base da sua vida é Cristo, a palavra, a verdade, e é nisto que então o prudente está alicerçado. Então veja que eu citei já o texto de Lucas, capítulo 6, se quiser anotar aí, pode anotar, principalmente os versículos 47 e 48, ele vai dizer que o prudente é aquele que investe no alicerce, ele se preocupa com o alicerce. Esse é o construtor que se preocupa com a base, a solidez das coisas. E diz lá que ele cavou, abriu profundamente uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então ele cavocou, não tinha as máquinas que tem hoje, era na mão mesmo. Então pensa o trabalho que dava para você achar a rocha e edificar sobre a rocha a sua casa. Então dá trabalho, e muito trabalho. Então, o verdadeiro cristão é aquele que também trabalha, que abre profunda vala, que lança o alicerce na rocha, no fundamento, que é Cristo. Então, isso dá trabalho. Ele é perseverante, ele é assíduo, ele é temente a Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele tem uma vida devocional equilibrada, ele é dedicado, ele é compromissado, ele é trabalhador, ele é perseverante. E esse está cavando para colocar, né, a sua base lá na rocha, que é Cristo Jesus, no alicerce, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Já o insensato, ele ignora a base. E nesse mesmo texto de Lucas 6, ele diz que ele constrói sobre a areia. Então ele faz uma casa do mesmo jeito do outro, mas ele constrói sobre a areia, não tem alicerce. Não se deu ao trabalho de fazer uma vala, de fazer ali as brocas, de fazer ali as sapatas, de poder então ter o trabalho de preparar a base para a construção da sua casa. Esse é aquele que faz pouco caso do ensino da palavra de Deus. Não quer se dar ao trabalho de estudar, de meditar na palavra de Deus. Ele não lê, ele não estuda, não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, não quer comunhão com os irmãos, é acomodado, só quer facilidade. Nada de pegar um enxadão e fazer a vala para ali, né, fazer o seu alicerce. Então, não é constante, mas é preguiçoso, procrastinador, relaxado na obra do Senhor. Ele está construindo a sua casa, mas sobre a areia, e um dia vai desabar. Meus irmãos, como é falso e hipócrita aquele que, mesmo fazendo uma linda e eloquente profissão de fé, não coloca em prática aquilo que sabe. É uma completa loucura, e essa loucura é insanidade mesmo. Você saber a palavra, conhecer a palavra e não colocar em prática a palavra, porque não vai adiantar nada, vai desmoronar. No dia que vem a tempestade, pode ser os problemas, mas no dia que vem o juízo, no dia que o tremor da presença de Cristo vier, onde os céus serão abalados com estrepitoso estrondo, os elementos do céu serão abalados, vai permanecer? Não vai permanecer. É a palavra que está dizendo.
E é esse o grande desafio de Jesus, né? Para nós não enganar a nós mesmos, mas para estarmos firmados nessa rocha que é Cristo, que é a sua palavra. Então, não adianta fazer uma linda e eloquente profissão de fé. Como nós vimos no texto anterior, e como Lucas registra dentro desse mesmo texto, Senhor, Senhor. Não adianta você fazer essa profissão de fé se você não obedece à minha palavra. Então, Jesus deixa isso muito claro. E ele está dizendo que isso é como alguém que constrói a casa sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica é como aquele que constrói a casa sobre o alicerce, sobre a base, sobre a rocha. Então, por que Jesus nos chama a essa reflexão? Porque os problemas virão. Tanto agora, daqui a um tempo, como no dia da volta de Cristo Jesus. E só quem estiver firmado em Cristo e na sua palavra, crendo e obedecendo, colocando em prática a palavra de Deus, somente aquele que tem sólida comunhão e conhecimento na palavra de Deus é que permanecerá naquele dia. Porque nós não vamos ser julgados pela nossa intenção, boas obras ou qualquer outra coisa. Nós vamos ser julgados se nós cremos na palavra de Cristo e se vivemos segundo a palavra de Cristo. Se tudo aquilo que nós ouvimos, nós estamos colocando isso em prática. Esse será aquele que a palavra de Deus diz: vinde benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E quem construiu a sua casa sobre areia? Bela, bonita, extraordinária também, uma bela profissão de fé, mas construiu sobre areia. Apartai-vos de mim, malditos, vai desmoronar diante do Senhor, porque Ele conhece a base, o alicerce, o coração, onde está a sua fé. A igreja precisa ter uma base teológica firmada na palavra de Deus. Não é buscando sonhos, revelações, visões dos dias de hoje. É na palavra, estudar a palavra, compreender a palavra, né? Crer nela e obedecer a palavra de Deus. O cristão precisa estar firmado nos ensinamentos da palavra de Deus. Então a igreja como um todo, mas individualmente, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Você está firmado em Cristo e na palavra de Cristo Jesus, ou você está embasado numa falsa profissão de fé? Ah, mas lá no final vai dar tudo certo. Deus é um Deus amoroso. Talvez você está embasado nessa falsa profissão de fé, exclamando: Senhor, Senhor, mas sem obedecê-lo, vai desmoronar. Com toda certeza, vai desmoronar. Mas se você está clamando Senhor, Senhor, crendo e obedecendo, vai permanecer. Agora, o que representam as expressões: e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa? São os ataques que a igreja e o cristão individualmente sofre por causa da sua fé em Cristo Jesus. Viram no vídeo que a estrutura física foi abalada, mas a espiritual não. Então o templo espiritual, o templo do Espírito Santo, esse não foi abalado não. Eles voltaram nos escombros para cultuar a Deus. Podiam ser mortos? Muitos foram, com certeza. Estão sendo, com certeza. Mas esse não desmorona não. Esse está firme. Esse está alicerçado no Senhor. Você está alicerçado? Não adianta fazer uma profissão de fé sem estar firmado no Senhor. Então os problemas, os ataques, as dificuldades vão surgir. A igreja tem enfrentado isso ao longo dos seus 2000 anos, né? E está sendo atacado também nos dias de hoje. Os falsos profetas, os falsos cristos, né? O gnosticismo, o iluminismo, o liberalismo, neoliberalismo e, por último, o secularismo e o sincretismo. Nos dias de hoje, o que mais tem abalado nós, que tem atacado a igreja, é o secularismo e o sincretismo. E que vem por meio da teologia da prosperidade. E essa mistura de crendices aí. Falei, acho que foi hoje na escola dominical. Hoje as pessoas estão encharcadas, né? Os crentes hoje, e eu digo aqueles que são tradicionais,
eles estão encharcados com um monte de coisas aí que não são bíblicas, ou foram extraídas, mas se tornaram heresias, declarações, e pis na cabeça da serpente, e aquela coisa toda. Né? Aquela serpente já morreu faz milhares de anos, mas continuam sapateando na cabeça dela. Não adianta. A questão é espiritual. Então, nós precisamos sair disso, desse sincretismo, né, desse secularismo. O cristão, além de enfrentar essas coisas que a igreja enfrenta, ele é atacado também pelos problemas conjugais, ele é atacado pelos problemas e crises financeiras, enfermidades, problemas existenciais e tantos outros problemas que vão surgindo. Nós somos atacados por causa da fé, por causa da nossa abstenção dos pecados e tudo mais. Então, se ambos, nós e a igreja, né, individualmente e a igreja, nós não tivermos uma base sólida em Cristo Jesus, na sua palavra, se nós não estivermos colocando em prática os valores, os princípios e os ensinos da palavra de Deus, vamos desabar. Nós vamos ser consumidos, né, diluídos por essas heresias que estão hoje tomando conta das igrejas. Mas se nós praticarmos e permanecermos firmes na fé, jamais seremos abalados. Então, qual é a atenção que você tem dado à palavra de Deus? Você tem parado para ouvir a palavra de Deus, o sermão de Jesus, o ensinamento de Cristo Jesus por meio da sua palavra? E a segunda pergunta é: o que você tem feito com este ensinamento? Você tem colocado ele em prática ou está dizendo, mais para frente? Deixa primeiro eu terminar o estudo, deixa eu casar, deixa eu ter uma estabilidade no trabalho, deixa eu ser avô, deixa o quê? Você está colocando em prática essas palavras? Está tendo um senso crítico, né, diante do ensinamento de Jesus? É a conclusão. É muito interessante esses últimos 2 versículos do Sermão do Monte. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam os discípulos ou as multidões maravilhadas da sua doutrina? As multidões, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fiquei pensando nisso aqui, meus irmãos. Uma multidão, né? Se for 500, se for 1.000, se for 2.000 pessoas, eu não sei quantas. Vocês já pensaram nisso aqui? Não tinha o conforto. É gente em pé, gente cansada, gente andando um pouquinho, esticando as pernas por causa das dores, das varizes e etc. e tal. Todo aquele movimento, e a criança com fome, pedindo e mamando e chorando, aquela coisa toda acontecendo. Era real, não é como acontece no nosso dia a dia. Criança chora, faz um barulho e aquela coisa toda, mas o que é que aquela multidão estava fazendo? Isso me chamou muita atenção, porque Jesus falou para os discípulos. Mas olha a avaliação, olha o julgamento que a multidão estava fazendo. E será que nós temos tido a mesma atitude que eles tiveram? A mesma sabedoria, o mesmo critério, a mesma disposição para ouvir, avaliar e tomar uma decisão? E aplicar isso na nossa vida? Isso aqui é o cerne para nós. Isso aqui é interessantíssimo para nós. É claro que nada está registrado sem um propósito, mas olha, que maravilha. Muitas vezes a gente lê até o versículo 27 e o 28 e 29 terminou o sermão. Acabou, fecha a Bíblia, vamos embora. Essas pessoas fizeram o que a maioria dos crentes não fazem hoje em dia. Antes de fechar a Bíblia, antes do amém final, antes de ir embora, eles então analisaram, fizeram uma comparação, e eles então olharam e viram a grande diferença que estava ou que tinha acontecido. Veja que eles fizeram essa avaliação importante e sábia. Eles conseguiram diferenciar entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. Ele conseguiu entender e perceber a autoridade de Jesus e a hipocrisia dos fariseus. Eles tinham ensinamentos bonitos, os fariseus, mas eles conseguiram olhar para Jesus e falar: aqui tem diferença, aqui tem autoridade, aqui a coisa bate. Não é igual a esses hipócritas que estão falando e não fazendo.
Esse aqui, o que ele está ensinando, nós já vimos ele fazer. E isso aqui que ele está ensinando condiz com a vida dele. Olha só, que decisão sábia, que avaliação importante eles fizeram. E é isto que Jesus está nos chamando a fazer, diante dos seus ensinamentos e diante da sua palavra. Porque nós podemos sair daqui agora, ir embora, não adianta nada. Tudo pode desmoronar. Por quê? Se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus. Mas se nós colocarmos em prática, nós vamos permanecer firmes. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir as tempestades. Vão dar com ímpeto contra a nossa vida, mas não vamos nos abalar, porque estamos firmados em Cristo, alicerçados em Cristo. Nós cremos naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que pode e vai nos ajudar, e está prometendo que a nossa vida não vai se abalar, mas vai ser sustentada, porque é Ele quem está sustentando a nossa vida. Para que não seja grande e eterna a sua ruína, faça uma análise e tome a atitude de crer em Cristo Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, de confiar em Cristo Jesus de todo o seu coração. Pode ser difícil agora, abrir esta vala, cavocar, colocar ali, né, no fundamento, na rocha, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança, mas isso vai dar resultados na hora das intempéries, das tempestades. Isso vai fazer diferença. E a maior de todas é quando Cristo Jesus vier para buscar a sua igreja. Naquele dia, os que construíram sobre a areia vão desabar. Os que depositaram sua fé e sua esperança nas doutrinas e conhecimento dos homens, esses vão se frustrar. Mas aqueles que confiaram em Cristo verdadeiramente e obedeceram a sua palavra, estarão firmes e seguros e subirão com Ele para habitar com o Senhor eternamente. Que nós possamos crer, confiar e descansar verdadeiramente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então vamos fazer esse julgamento. Se você quiser fazer um bom exercício essa semana, leia de novo o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, e no final dele, que você possa chegar à mesma conclusão que essa multidão. Veja que Jesus não estava direcionando a palavra para eles, mas eles foram atentos, espertos, sábios, para poder aplicar para a vida deles aquilo que Jesus estava falando para os seus discípulos. Então vamos ter esta sabedoria e tomar esta decisão de crermos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, receber a bênção do Senhor. E antes de você sair, nós estaremos cantando o hino 299. Então não saia antes de nós cantarmos este hino, que é apenas uma estrofe, e faça dele também a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque, ó Deus, chegamos ao final deste Sermão do Monte, diante de muitos ensinamentos, diante, ó Deus, da palavra que o Senhor fez um apanhado, ó Deus, dos profetas, da lei, dos salmos, para trazer, ó Deus, simplificar e aplicar na nossa vida. Que nós possamos agora, como esta multidão, ó Deus, fazer esta avaliação e chegar à conclusão de que a Tua palavra é a verdade e que ela precisa ser vivida, praticada no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que nenhum de nós saia daqui como, ó Deus, aqueles que eram imprudentes, mas que nós sejamos prudentes, ó Pai. Que não saiamos como os tolos, mas que nós possamos ser sábios para poder, ó Deus, edificar, construir, aplicar aquilo que nós aprendemos, segundo a Tua palavra, ó Deus, firmado na fé em Cristo Jesus, para obedecer, para praticar isso durante os nossos dias. Assim nós oramos pedindo para que o Senhor nos leve agora em paz, debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, que possamos ter mais uma semana de testemunho, e que possamos, ó Deus, ter a disposição de servir o Senhor, de viver para a glória do Teu nome durante todos os nossos dias, e que assim possamos voltar, ó Deus, no próximo final de semana, ou nos encontros das células durante a semana, para termos tempo de comunhão com os irmãos e aprendizado também da Tua palavra.
Nós assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.